Ai. Ai, que preguiça, meu Deus. Terça-feira é terça-feira. Aqui. Vou pegar isso aqui. Cá. Feito. Agora vamos direto. Aqui. Bom, meus queridos, vamos lá. Então, ontem eu estava apresentando para vocês, né, um outro conceito importante, que era de pressão atmosférica. Eu estava contando a parte histórica, né, que os antigos, né, até o século XVII, né, eles tinham uma crença de que quando você tenta reproduzir no espaço uma região em que você tenta evacuar totalmente de matéria, a ideia que eles tinham era que a natureza tinha um tal de horror ao vácuo, que ela não permitiria produzir o vácuo, então ela iria tentar sempre ocupar esse espaço. Como eu disse para vocês, é aí que aparece, então, um discípulo de Galileu chamado Evangelista Torricelli. Torricelli, nessa época, tá, ele cria um experimento que foi extremamente importante para quebrar a ideia dessa teoria absurda e do horror ao vácuo, né? E mostrar que, na verdade, há algo por trás que ainda não havia sido compreendido 100%. Né? Então, Torricelli, o que ele fez foi dispor de um tubo comprido, tá? Um tubo de vidro, no caso, esse tubo, digamos, ele tinha em torno de 1 metro de extensão, tá? E ele colocaria, né? Alguns até imaginam que ele não teria utilizado, mas normalmente o que a literatura traz é que ele teria usado mercúrio, mas alguns autores têm colocado que ele, como era italiano, gostava de vinho e tal, então ele teria usado aí muito mais vinho do que mercúrio. Se ele tivesse usado vinho, é claro que ele não poderia utilizar um tubo de 1 metro. Vocês vão ver daqui a pouco por que não poderia ser um tubo de 1 metro de extensão, para observar esse efeito. Na verdade, teria que ser um tubo bem maior. Normalmente, então, o que a literatura traz é que ele teria usado, então, aqui mercúrio dentro do tubo. Tá? Então, ele teria completado o tubo até a boca com mercúrio. Tá? E aqui ao lado uma bacia, também contendo mercúrio.
Então, o que ele faz em um determinado momento... Bom dia, Iago. O que ele faz em determinado momento é colocar o dedo lá no topo. Lembre-se que o tubo está aberto em cima, então a gente preenche ele de mercúrio, né, por cima. Quando ele esgota até em cima, a gente põe o dedo na boca do tubo e vira de cabeça para baixo, mais ou menos como se fosse assim. Ó. Tá? Então, você imagina que aqui está aberto, você enche de mercúrio até o nível subir até em cima, põe o dedinho, já que embaixo é um tubo fechado, né? Vira isso aqui de cabeça para baixo e mergulha. Né? Se meu copo aqui fosse a bacia de mercúrio, você mergulha e quando entrar dentro do mercúrio, você abre o tubo, tá? E mantém ele com a boca dentro da bacia com mercúrio. Tá? Essa é a ideia do experimento. Então, a coisa fica assim. Aqui a bacia. Aqui o nível de mercúrio na bacia. Só que quando ele vira o tubo de cabeça para baixo, ou seja, vira a boca dele para baixo, normalmente o que as pessoas vão imaginar é que o líquido que está dentro do tubo vai desça. Né? Essa é a primeira impressão que as pessoas têm, que o líquido vai escoar para a bacia. Na verdade, em parte foi isso que aconteceu. Né? O tubo ele tinha 1 metro de extensão, ele estava repleto até a boca de mercúrio, e quando ele virou o tubo de cabeça para baixo e tirou o dedo, ele viu que o líquido desceu, mas não todo. Né? Ele desceu até uma certa altura e estabilizou o nível até aquela altura. Essa altura que se estabilizou em relação ao nível do líquido até a base, ali na bacia, tá? Essa altura, medindo com uma régua, foi 76 centímetros. Tá? Bom, né, isso para muitos na época foi muito estranho, né? Por que, que o líquido não desceu? E o pior, né? Aí vem uma outra, né, questão mais curiosa aqui, é que o líquido desceu e essa região aqui, ó, o que, que nós temos ali naquela região? Ali é vácuo. Tá? Alguns alunos têm a crença de acreditar que ali tem ar, né? Mas por onde o ar entrou? Né? Por onde o ar entrou por ali, para chegar ali? Né? O ar não entra nesse sistema. Né? O ar não vai passar através do mercúrio e vai entrar ali. Então, isso não acontece. Se você tivesse ar ali dentro daquele espaço, se você inclinar o tubo, uma pena eu tenho esse tubo, só que não posso mostrar para vocês ao vivo, né? A gente ainda continua com essa naba dessa encrenca aí, né? E pelo visto não vamos voltar tão cedo em função desse pânico que se instaura, né? Qualquer coisinha, os caras já entram em surto, até parece que não sabe que o comportamento do vírus é aumentar. Você libera a população, o vírus vai crescer. E aí que faça um carnaval esperando que o vírus estivesse controlado. Tem coisas, às vezes, que eu penso que os nossos gestores, às vezes, que eles não passaram por uma escola. A impressão que eu tenho é que são realmente assim, pessoas com algumas necessidades especiais. Né? Porque, pô,
tu segura a população, aí tu solta, não quer que o vírus aumente os casos, né? Eu não consigo, às vezes, entender. Ou os nossos gestores são muito ingênuos ou são burros mesmo, às vezes, essa impressão que eu tenho. É meio assustador isso, né? Nós temos gestores públicos, parece que não entendem coisa básica. Então, aqui, essa situação, para muita gente, não faz sentido tu dizer que ali tem vácuo. Tá? E isso tem que tomar muito cuidado, porque isso já caiu no vestibular. Se existisse ar ali dentro, quando você inclina o tubo de vidro, tá? O mercúrio ele iria avançar, mas não poderia ocupar todo aquele espaço, já que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, porque o ar é um corpo. Tá? Um corpo com massa, tem uma certa massa ali, um certo volume. Então, o mercúrio ele poderia comprimir o ar, diminuir um pouco o volume, mas não poderia ocupar 100% o espaço. Ah, mas aí o ar não poderia ser empurrado sempre por baixo? Bom, a gente veria bolhas, não se vê nada disso. Tá? Então, na verdade, quando a gente inclina, a gente vê que quando tem ar ali, o meu sistema uma vez já teve ar ali, está muito interessante, porque a colocação do mercúrio no tubo é uma coisa meio chata, ainda mais o tubo que eu tenho, que é um formato em J. O meu tubo é um tubo assim, ó. Meu tubo tem esse formato aqui. Então, é muito complicado de colocar mercúrio num tubo desse jeito, porque tu vai adicionando, né, e o ar está lá dentro no tubo. Então, o que o mercúrio faz é ir comprimindo o ar. Ele não permite o ar passar assim através dele. E o tubo ele tem um diâmetro muito pequenininho. Então, quando eu pedi para ser feito pela primeira vez esse tubo lá no Instituto de Física da URGS, eu tenho um amigo lá que trabalha lá com vidros, é um especialista em vidros, então tudo que é experimento, que precisa de algum tubo especial com vidros, ele que faz lá no Instituto de Física. E eu pedi para ele fazer esse tubo para mim. Só que eu encontrei exatamente esse problema, sabe? Eu colocava o mercúrio, eu não conseguia tirar o ar lá de dentro. Se tu não consegue tirar o ar, o mercúrio não avança até lá em cima. Aí esse cara me levou lá no Instituto de Química, que tinha um cara lá que era especialista em trabalhar com mercúrio. Aí foi assustador que eu vi o cara fazer. O cara chegou a botar uma hora até o tubo na boca, assim. Eu disse, mas tu é louco? Ele, não dá nada. Depois ficava dando-lhe porrada. Mas pensa no cara, eu achei que ia quebrar meu vidro, mas ele dava tapa, porrada, de tudo que é jeito para conseguir fazer o mercúrio, aos poucos, ir empurrando o ar para baixo e ele subindo. Né? Mas é muito difícil, é uma trabalheira do cão para fazer isso. Né? Eu já quebrei esse tubo já umas 3 vezes, e cada vez que quebra eu pago meus pecados, porque só na base da porrada para tirar o ar daí de dentro. Então, quando tem ar, eu já sei, ele não vai chegar até em cima. Né? Se tu inclinar aquele tubo que está ali com a boca dentro da bacia, tu inclinou para o lado, ele não chegou em cima, tem ar ali, tem uma bolha de ar. Tá? E para tirar isso é um saco, porque tu teria que meio que virar o tubo e batendo para a bolha e caminhando e sair para fora. Então, é muito, muito chato isso. Dá um trabalho desgraçado. O tubo retilíneo, obviamente, é mais fácil, né, de você conseguir retirar. Até porque se você fizer um pouquinho mais grosso, vai colocando lentamente o mercúrio, o ar vai saindo fora. Tá? Então, não existe ar ali dentro quando o nível do mercúrio baixa. Tá? É nada. Tá? É literalmente nada. É claro que no mundo real esse nada não é bem assim. Você sempre tomando certas idealizações, porque a redução é o que a gente vai falar agora, né? Como ali a pressão é muito baixa, isso interfere também no ponto de ebulição de um líquido, ou seja, aos poucos o mercúrio vai passando para o estado gasoso. Tá? Então, com o tempo, ele vai formando uma bolinha de gás. Tá? Mas ali na hora, quando tu faz o experimento, não. Ali é legal que quando tu deita assim, tu ouve o líquido batendo na ponta. Faz pá! Né? Então, porque não tem ar lá nessa região, é vácuo. Tá? E aí veio, então, né, a Torricelli a fazer uma demonstração desse experimento. Né? Essa era a ideia que ele tinha.
porque na cabeça dele ele sabia que não fazia sentido aquela teoria do horror ao vácuo, então ele apresentou para os filósofos, não podemos falar ainda cientistas, né, os físicos, o termo física só vai surgir no século XIX, então até esse momento aí são todos filósofos, né? Daí o motivo dos professores de filosofia ficarem se gabando, porque a nossa matéria é importante, não sei o quê, é a mais antiga, a mais antiga é a astronomia, né? Diga-se de passagem. Os estudos sobre a astronomia são muito, muito mais antigos do que a própria filosofia, né? E a filosofia, a gente tem que lembrar que a gente engloba várias coisas, né? Até a própria física, química e biologia era chamada de filosofia da natureza, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Isso era tudo filosofia, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter aqui é: o Mercúrio desce, Torricelli lança o desafio para os filósofos na época. E aí? Por que ali nós temos um espaço vazio e a natureza não ocupa, já que vocês dizem que a natureza tem horror ao vácuo, tá? E, logicamente, os filósofos não conseguiam dar uma resposta satisfatória do motivo de ali ter vácuo e a natureza, de alguma forma, não ocupar aquele espaço, porque, teoricamente, ela deveria ter ocupado aquele espaço. E pior, né? Por que não descia por completo o nível de Mercúrio? Isso é outra coisa bizarra. Bom, como eles não tinham uma explicação palpável para isso, o próprio Torricelli acabou apresentando a explicação, porque ele já tinha a resposta para isso. Torricelli acreditava que aquela coluna de Mercúrio, vamos começar agora a usar o termo apropriado, a coluna de Mercúrio, ela se mantém em pé porque o ar à nossa volta exerce força sobre a área do Mercúrio aqui na bacia. Então, o ar está exercendo uma força sobre uma área. Como é que se chama isso? Pressão. De novo, nós recaímos no conceito mais básico da pressão. Então, quando nós temos ali o ar exercendo uma certa força sobre uma certa área, o que a gente tem é pressão. Como é o ar que nos circunda que está exercendo essa força sobre essa área, e que a gente só chamaria de pressão, a gente acabou chamando de pressão atmosférica, que é a pressão que o ar que nos circunda exerce. Tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque a pressão atmosférica ela não tem um valor fixo, ela depende de lugar para lugar. Então o Torricelli demonstrou isso. Os caras, quando ouviram isso, ficaram muito intrigados. Alguns não quiseram acreditar que isso era viável, né, de estar acontecendo, que o ar à nossa volta estaria exercendo pressão. Então Torricelli lançou um desafio para os pensadores na época. Ele disse o seguinte: peguem esse equipamento e subam os Alpes com ele. Aqui eu começo a lançar minha pergunta para vocês agora. Chat. Tá? Se vocês tivessem um dispositivo desse em mãos e vocês começassem a subir os Alpes, as montanhas, o que vocês iam ver acontecendo com aquele nível de mercúrio que está ali? Ou seja, o mercúrio está a 76 centímetros da base, a altura da coluna. Se eu começasse a subir uma montanha, o nível ficaria estagnado, sobe ou desce. Tempo. Vamos lá. Exatamente, seu Otávio. Desce. Tá? E por que razão o líquido tem que descer? Né? Por que motivo ele vai descer? Bom, a gente tem que lembrar que a coluna está em pé por causa da força que o ar exerce. Tá?
Então, o ar está exercendo uma força sobre a área e está mantendo aquela coluna de pé. Quando você está subindo uma montanha, tem menos ar à nossa volta. O ar, para quem já conhece, nas montanhas é mais rarefeito do que na base da montanha. Isso quer dizer que tu tem menos ar, então será aplicada uma força naquela área menor. Então, se tu vai aplicar uma força menor, a pressão é menor que o ar exerce. Então, a pressão diminuindo, a capacidade de manter uma coluna mais alta em pé é mais difícil para o ar. Então, essa coluna vai descendo. Então, à medida que você sobe uma montanha, esse nível da coluna vai descendo. É mais ou menos aí, né, para pequenas altitudes, aí uma razão aí de mais ou menos a cada 400 metros ele baixa, acho que é 1 centímetro, acho que ele baixa para cada 400 metros. Mas isso não é linear, tá? Então, isso aí é para pequenas altitudes. Então, e é muito curioso, essa experiência é muito interessante, porque ela mostra que, na verdade, pelo raciocínio de Torricelli, que o planeta Terra ele está banhado num oceano de ar. Tá? O planeta Terra está banhado num oceano de ar. E nós estamos em que ponto desse oceano, gente? Nós estamos próximo da superfície desse oceano de ar ou no fundo desse oceano de ar? O que vocês enxergariam nesse caso como resposta plausível? Perto da superfície? Perto ou no fundo? Hoje vai a 27 graus, né, cara? Que loucura. Tá, Mara, eu adoro quando o inverno começa assim, são para mim os melhores dias de inverno. Nossa, 27 graus, que delícia. E aí, onde é que nós estamos? Aqui nós estamos próximo da superfície do oceano de ar ou estamos no fundo do oceano de ar? Vocês acham, hein? Que vocês acreditam em que é correto para essa resposta? Exatamente, João. Estamos no fundo. Então, é lógico pensar que se nós estamos no fundo, então nós teríamos uma coluna de ar muito maior, né, ao nível do mar, tá, do que, por exemplo, se a gente estiver no alto de uma montanha. Se a gente está no alto de uma montanha, a nossa coluna de ar sobre as nossas cabeças, ela é menor. Tá? E quanto menor a coluna de ar, é menor a força que o ar vai fazer sobre os nossos corpos. Então, a pressão é menor. Por isso que a pressão é maior, né? A gente considera, pelo menos, a não ser os países mais baixos, né? Que tipo Holanda. Tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, ao nível do mar, nós teríamos uma pressão em torno de 76 centímetros de mercúrio. É assim que a gente lê a pressão atmosférica em termos da altura da coluna de mercúrio. Então, isso aqui equivale a 1 atm ao nível do mar. Aqui começa a entrar essas novas medidas, novas unidades de pressão. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, à medida que você vai subindo, saindo do nível do mar e subindo a montanha, esse valor ele vai diminuindo porque a altura da coluna de ar sobre as nossas cabeças é menor. Então, ela exerce uma pressão menor. Então, o mercúrio dentro daquele tubo ele vai diminuindo à medida que a pressão vai decaindo. Essa é a lógica desse sistema.
Então, pressão diminui, a coluna de mercúrio também diminui. Você tem que sempre lembrar disso. Tá? Então, tu vai ter uma região, um volume com vácuo cada vez maior? Sim. Consequentemente, a gente tem um volume de vácuo cada vez maior ali dentro, uma região vazia cada vez maior. Então, e à medida que tu vai descendo a montanha, ela volta a subir novamente. Então, uma pergunta para vocês. Esse instrumento que Torricelli desenvolveu, chamado de barômetro de Torricelli, isso aqui, então, chamado de barômetro de Torricelli, ele também pode servir como que outro instrumento, além como barômetro? Tá? Além de ser um barômetro, também poderia servir para medir o quê? Isso aí, Urgs, né? Que tipo de aparelho também poderia funcionar? O que vocês imaginam, além de um medidor de pressão, baseado nesses exemplos aí que eu contei para vocês, o que ele também poderia medir indiretamente? Exatamente a altitude. Alguns aparelhos, antigamente a Sitzen, para quem talvez não tenha muito conhecimento nessa área, a Sitzen é uma marca de relógios, tá? Uma marca de relógio até com certo prestígio, vamos dizer assim, uma marca boa. Tá? E ela uma vez lançou um relógio que ele tinha um sensor na lateral, que assim, era um bagulho batatudo, que fazia a leitura da pressão. Tá? Então, ele conseguia te dizer a altitude baseado nisso. Deixa eu ver até se eu acho ele aqui. Relógio Sitzen aqui. Tinha um que tu usava para mergulhar, que era o Aqualung. Acho que é esse aqui, deixa eu ver se eu lembro. Aqui, Aqualand. Achei. Tá aqui o dito cujo. Quem tinha esse relógio nessa época, meu Deus do céu, as pessoas ficavam, uau! Meu Deus do céu. Então, para quem está vendo aí a imagem, é esse relógio aqui do lado. Então, aqui no relógio, exatamente aqui nesse ponto, tem um sensor aqui de pressão. Tá? Então, ali tu tem provavelmente uma espécie de uma membrana, né, que está conectada a um circuito, que dependendo da pressão que é exercida sobre ela, ela pode te indicar a pressão no ambiente e também, se não for o caso aí, de altitude, também fazer essa medida. Tá? Então, normalmente os relógios deles, se eu não me engano, esse aqui é o de mergulho. Tá? O que te dá a altitude, que aquele ali te dá a profundidade. Tá? Acho que é esse aqui que tem esse batatão aqui do lado. Aqui, limpa. Esse aqui acho que é o sensor para altitude. Tá? Então, eles tinham vários modelos aí de relógios com sensores. Isso aí era um troço fantástico na época. Né? Então, tu tinha um relógio no pulso que te indicava isso. Meu Deus do céu. Então, todo mundo queria ter um relógio desse, mas eram relógios caríssimos. Ou seja, não era qualquer um que tinha um relógio desse em mãos. Não era uma coisa muito barata de se adquirir. Bom, cadê o chat aqui? Meus queridos, até aqui tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Tá ok. Seguindo, então, a ordem do dia. Né? Que louco.
Então, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Obrigado, Nicole e João, pelo retorno. Se eu, digamos, estivesse com esse experimento, como funciona o canudo? É por diferença de pressão? Sim, o canudo também é outra parte que cai no vestibular, né? Não tem como a gente não falar sobre o canudinho. Tá? Então, se a gente pegar um copo e a gente colocar um refrigerante aí, pegar um canudinho, vou ter que desenhar a pessoa. Puta que pariu. Porra, Iago, tu também me faz uma pergunta que me quebra aqui. Eu vou ter que fazer o desenho do rosto de uma pessoa. Como é que eu vou fazer isso? Cacete, mano. Danou-se a coisa agora. Hum. Putz, grille. Ferrou. Só um minutinho aqui. Eu vou tentar fazer um desenho não tão ruim aqui. Deixa eu botar mais para baixo esse pote, senão eu não vou conseguir desenhar a cara da pessoa aqui. Vai ser difícil. Ah, tu tá rindo, né? Filha da mãe mesmo. Aí vocês se dão risada, se arreiem em mim. Uhum. E o pior é que eu consegui desenhar. Toma, consegui. Fiz o mais difícil. Meu Deus do céu. Olha que eu nunca fiz uma coisa dessas, cara. É desenhar uma pessoa com canudinho na boca. Puta merda, que coisa complicada isso aqui. Tá, cortar aqui um pouquinho. Cortaríamos aqui, aqui. Vou botar esse canudinho aqui, aqui, aqui e aqui tá o líquido. Aí, consegui. Estátua da Ilha da Páscoa. Puta merda. Mas que barbaridade, mas são os demônios mesmo. Deixa a minha pessoa em paz. Deixa a minha pessoa quieta ali. Bom, o que acontece aqui no caso do canudinho artista? Obrigado, Tainá. Vocês não valem nada, cara. Só assim dizendo. Bom, o que nós fazemos, então? A gente usa a pressão a nosso favor. Tá? As pessoas elas têm uma crença muito forte de que elas estão puxando o líquido até a boca. Tá? Na verdade, que nós temos, quando a gente discute pressão, e a pressão é um conceito muito bacana, porque vocês querem estudar medicina. Né? Não tem como não querer entender a hidrostática. É impossível. Né? Ela é extremamente importante, porque o fato da gente respirar já está associado a questões desse conteúdo. Porque, por exemplo, quando a gente pergunta para uma pessoa, ela puxa o ar para dentro dos pulmões? Não, ela não puxa. O ar vai espontaneamente para dentro dos pulmões. A gente não puxa absolutamente nada. Ou seja, quem conhece um pouquinho do corpo humano, né? Quem estudou um pouco, quem teve um bom professor de biologia e em algum momento na sua vida estudou bem o corpo humano, a gente mostra que quando você está respirando, o que você faz é fazer com que a musculatura torácica aqui se expanda e se contraia. Então, o que o nosso corpo faz é expandir e contrair o tórax. Tá? Então, você imagina que você tem uma espécie de um balão lá dentro, né, que são os pulmões, tá? E você expande aquele espaço. Então, quando você expande o espaço, a pressão lá dentro, ela cai. Tá? É isso que acontece. Quando você expande, você está como se fosse, de novo, ó, criando espaço vazio. Então, quando eu estou com o pulmão, tirei o ar, então ele está com o menor volume possível, por exemplo. Mas tem um pouquinho de ar. Aí pega e expande ele.
Então, o que você está fazendo é criando espaços vazios. Só que, de novo, né, a gente sabe que no momento que você expande e tenta deixar o espaço vazio, você não está fazendo com que a natureza tenha aquele horror ao vácuo. O que você faz é reduzir a pressão quando você expande. Então, ao aumentar o volume, a pressão despenca lá dentro. E aí, qual é a consequência? O ar, devido a essa diferença de pressão, e a que tu falou, ele se desloca para as regiões de pressão mais baixa. É isso que o ar tende a fazer. Ele tendo a possibilidade, ele vai para lá, porque é uma região de pressão menor. Então, ele entra pelas nossas narinas, vias, né, nasais aqui, e vai lá para dentro do pulmão. É isso que acontece. Por exemplo, ontem aconteceu um acidente assim, um pouco chocante. Assim, eu faço, quem me conhece, quem está sempre aí, às vezes, espiando aí a rede social, sabe que eu gosto de praticar um esporte que é perigoso, né, que é o downhill. E ontem um casal de amigos meus foram lá pro local onde eu faço treino. E esse meu amigo aí que anda comigo, ele é casado e a esposa dele está começando a andar. Só que essas pessoas fazem uns troços assim, sabe, que a gente às vezes não acredita, sabe, que as pessoas fazem. A esposa dele não tem condições de andar nas trilhas ainda, porque é perigoso, ela não sabe ainda como executar certas manobras, ter, vamos dizer assim, o posicionamento na bike ainda correto. Então, tu tem que andar em linhas que são mais light. E aí, quando eu estava para sair, é que a gente sai sempre tendendo a descer o mais rápido possível, tipo uma prova contra o relógio. Aí ele falou assim, vocês podem ir que a gente vai de boa, tranquilo. Ele ia puxando a namorada dele e ele saiu da pista e foi pela estrada. Só que lá no finalzinho da pista, tem um trecho assim que é cheio de curvinha, assim, tipo uma serpente, assim, que a gente chama de slalom. E no final, você tem um barranco que você ganha velocidade e tem um salto. A rua está aqui assim, tem um salto, tu voa de um lado ao outro da rua. E ele, né, não deu para acreditar que ele fez uma coisa dessa. Ele veio puxando a namorada e antes do salto ele gritou para ela. Atento detalhe. Ele com o capacete fechado no rosto, colete, e a namorada dele com o capacete coquinho, só o capacete aqui, esse que encaixa em cima da cabeça, sem proteção nenhuma. Ele olhou para ela e disse assim, não pula, passa pelo lado. E ele saltou. Só que quem está andando de bike, ele com o capacete fechado, a outra pessoa nem ouve. E ela viu ele pular. O que ela fez? Foi para pular. Só que quando ela chegou na ponta do pulo, perto, ela viu que o negócio não era tão simples e resolveu frear. E aí ela freou e aqui embaixo tinha tipo uma valeta muito grande. Ela deu com a bike aqui e a bike ejetou ela e ela foi com o rosto assim e foi raspando assim, no chão com o rosto. E deu com os peitos também no chão. E todo mundo que já tomou uma bolada nos peitos entende. Ele ouviu o barulho dela cair, parou e olhou. Ela estava assim. Ela não conseguia respirar, tá? Que é o que a gente está aqui falando. Bom, tu imagina o desespero do cara. Ele largou a bike, saiu correndo para tentar socorrê-la, tá? Porque ela não iria morrer, é um pouco só desconfortável aquilo, mas dependendo da pancada que tu leva aqui na caixa torácica, né, e talvez, eu não entendo muito bem essa parte aí médica, mas eu acredito que a pancada que faz a musculatura contrair, então ela demora um pouquinho para voltar a expandir, puxar o ar. Então a pessoa não consegue, ele disse que ela chegou a virar os olhos assim. Mas logicamente ele levantou os braços dela, começou a respirar de novo e ele saiu correndo, né? Eu estava lá embaixo, esperando já fazia um tempo, eles não viam. Daqui a pouco comecei a ouvir a gritaria, né? Socorro! Socorro, ajuda! Ah! Aí eu saí assim, olhei, eu estava num galpão ali sentado e saí correndo, né, para ver, né? E tava cheio de gente lá. Aí quando eu estava chegando assim, tava ela no chão assim, deitada, olhando para cima e gente, a cara dela era só sangue assim na cara. Só sangue. Vocês que gostam de medicina, vocês iam adorar uma situação dessa. Se vocês andassem nessas pistas que a gente anda, eu já vi gente quebrar
o fêmur, né? De tu ver a pessoa assim deitada no chão, com a perna aqui assim, e tu vê isso aqui virar assim para o lado, isso aqui ficar no mesmo lugar, assim. Que o cara deu com a perna numa árvore e quebrou o fêmur. Eu já vi esse tipo de coisa. Né? Já aconteceu comigo, assim, de quebrar dedo em árvore, pum, né? Quebrar o dedinho, né? Nunca tinha quebrado, foi a primeira vez que eu quebrei um osso na minha vida, foi com 40 e poucos anos na cara. Né? Não, Adriana, a gente está num lugar muito ermo. Tá? Isso é lá em Itapuã. Né? Então, tu imagina, daqui de casa são quase 50 quilômetros até lá. Já é um local que, se dá uma merda grande, a coisa complica mesmo. O ideal é, como tu diz, levar o médico junto. As pistas do Campeonato Gaúcho tem uma ambulância sempre preparada. Né? Isso é obrigatório. Mas quando a gente está treinando nas pistas, ninguém vai levar médico, né? O máximo que eu poderia convidar é algum ex-aluno meu aí que estudou medicina, ou está estudando medicina, às vezes, para ir lá, né? Mas a gente procura sempre estar bem protegido. Só que o que me chamou a atenção é ele andando na estrada, que não precisa de equipamento de proteção, ele com equipamento de proteção e ela sem equipamento de proteção. Ou seja, fez tudo ao contrário. Ela, se ela tivesse com capacete full face, ela lanhou todo o rosto dela, toda essa parte aqui, assim, o nariz, a testa aqui no queixo quase abriu, que ficou quase um osso aparecendo aqui, nessa parte aqui. Normalmente tu não vê, sabe, os pelinhos no rosto da mulher. Eu estava olhando mais de perto, assim, tinha uns negócio preto, assim, eu achei que era pedra, alguma coisa, não, era o pelo que estava embaixo da pele, estava exposto o pelo preto, assim, né? Então, e ela tinha o piercing, mas o piercing, por que pareça, como o nariz fez assim, ó, ele foi comprimido no chão, o piercing que ficou aqui embaixo ficou protegido, o piercing não caiu. E foi muito engraçado, porque quando eu cheguei, eu olhei para ela, assim, com aquela cara ensanguentada, assim, eu olhei assim, pensei, oh. E ele desesperado na volta, ele chorando, gritava, enlouquecido. E eu olhei para ela assim, tá tudo bem? E ela me olhou assim, tô bem. Ela nem chorou. Ela não tinha nem lágrima, ela não esboçou nada assim de dor. Eu olhei assim para ela, como é que tu tá? Tu consegue mexer tuas mãos, as pernas? Comecei a conversar com ela. Não, consigo, tá tudo normal. Tá sentindo dor? Ela, só um pouco nas costas, né? O que tinha me preocupado, mas aí depois eu entendi a queda. Quando ela fez assim, ela caiu, né, de cara no chão e a bicicleta deu com um banco nas costas dela. Mas aí eu vi que não era nada grave. Tu quer te levantar para ver como é que tu tá, se não tá tonto e tal. Se sentou. E ele não parava na volta, ele ficava chorando. Ele entrou em choque. Isso é a pior parte. A pessoa que precisa ajudar, ela não pode entrar em choque. Ela tem que ter calma, tem que ter tranquilidade para poder socorrer outra pessoa. Porque se a outra pessoa tivesse alguma coisa pior, ele não conseguiria socorrer ela adequadamente. Então, nessas horas, ele foi muito fiasquento. Aquele homem ali é muito fiasquento. Nossa, depois eu dava risada, sabe? E aí eu penso, mas é porque não é a tua namorada, a tua esposa, não. Eu estava andando com a minha, logo que a minha começou a andar, e a minha também, assim, entrou numa valeta, escorregou e deu de cara e peito, assim, ó, pegou aqui e trincou uma costela dela. Né? Eu também não entrei em choque, eu examinei, vi como é que estava, tudo bem, então acabou, vamos embora, vamos dar uma olhada como é que está isso aí, deu. Tem que ser assim. Porque quando tu está sozinho, vocês vão ser médicos, vocês vão às vezes talvez encontrar situações em que vocês vão estar sozinhos, vocês vão ter que aprender a ter calma, tranquilidade para poder examinar a pessoa com cautela. Né? Entrar em pânico nunca é uma situação em que você vai fazer as coisas corretamente. Eu já aprendi isso, porque eu me acostumei, às vezes perdi todos os meus amigos que andavam comigo nas trilhas, casaram e não ando mais, então eu andei muito tempo sozinho. Então eu sempre tive, se acontecer alguma coisa, eu tenho que estar calmo, examinar. Uma vez eu caí de cara, só que eu estava com um capacete fechado. Ela não, contra uma pedra. Então, tem até o vídeo lá no meu Instagram, lá que eu dou com a cara assim na pedra, eu tô andando assim, a bike faz assim, eu vou com o rosto assim, só com o capacete no caso, o capacete bate, e eu paro, examino, assim, verifico se está tudo ok aqui com calma, aí me levando. Eu estava sozinho na trilha, é muito perigoso às vezes fazer isso, mas eu não vou deixar de fazer pelo risco, paciência, né? Não tem que fazer. Então, isso é só para vocês entenderem que ela estava tentando respirar e não conseguia, tá? Porque houve uma compressão muito forte na queda na caixa torácica,
então ela não consegue expandir e o ar não entra. Isso deve ser muito angustiante, né? Deve ser muito angustiante, mas foi exatamente o que aconteceu com ela por um certo intervalo de tempo. Aí, quando ele levantou ela ali do tobo, mexeu com ela, ela voltou e conseguiu respirar. Tá? Então, quando a gente está bebendo canudinho, o que vocês têm que entender é isso. A gente expande a caixa torácica e reduz a pressão lá no pulmão. Então, toda essa região, tá? Note, o líquido está aqui, ele está no nível aqui do canudinho, com o nível externo. Então, dentro do canudinho, eu tenho ar aqui dentro. Tá? Na minha boca aqui dentro, eu tenho ar também. Quando você expande a caixa torácica, o que você faz é diminuir a pressão dentro dos pulmões. Então, o ar ele desce e a pressão dentro da tua boca cai. Tá? Então, o ar que está no canudinho vem para a boca. Então, a pressão dentro do canudinho cai. Tá? Então, como a pressão nessa região aqui da tua boca e do canudinho despenca, o ar externo, presta bem atenção, ele exercendo pressão sobre a superfície do líquido, que está ao redor ali do canudinho, então você está com o canudinho aqui, o ar que está aqui na volta externo empurra o líquido para dentro do canudinho, fazendo ele vir até a tua boca. Ou seja, não somos nós que puxamos o líquido até a nossa boca. É o ar externo que faz isso. Então, a gente reduz a pressão dentro da boca, né? Reduz a pressão dentro do canudinho, e o ar externo, ele empurra o líquido e faz ele subir através do canudinho até a nossa boca. É assim que funciona. Iago, meu querido, conseguiu entender? Então, é realmente uma diferença de pressão, com certeza. Sempre os fluidos, Iago, o deslocamento de qualquer fluido nesses nossos conteúdos é por diferença de pressão. Tá? Então, quando a gente está falando de gases, os gases eles vão se deslocar sempre em função de ter uma pressão diferente de um outro ponto. Então, quando eu perguntar para vocês, ó, eu tenho ar aqui na frente da minha mão, aí eu empurro o ar para frente. Então, eu tentei criar uma espécie de uma região com vácuo. Então, eu tenho uma região com pressão muito baixíssima. Então, o ar na volta vai para aquela região, ele desloca para a região de menor pressão. É isso que acaba acontecendo. Tá? O café da manhã está quase saindo já. Bom, valeu. Beleza, obrigado pelo retorno, Iago. Então, o importante é que a gente entender isso. Primeiro, a gente não puxa, né, o líquido para a nossa boca, a gente faz é reduzir a pressão e o ar externo é que é responsável por empurrar o líquido para a nossa boca. Isso acontece para quem toma chimarrão, para quem toma refrigerante com canudinho, está usando sempre esse tipo de recurso para fazer esse tipo de efeito, para fazer o líquido subir até a nossa boca. Bom, antes de fazer essa pergunta aí, responder essa pergunta do Iago, eu queria fazer um desafio para vocês. Se eu tivesse aquele equipamento de Torricelli ali, então, em mãos, tá? Esse está marcado em meio amarelado, tá? Digamos que eu estou aqui com ele em mãos e, de repente, eu me teletransporto para a superfície da Selene. Você sabe para onde é que eu me teletransportei? Vamos ver quem é que tá bom aí em astronomia. Eu me teletransportei para a superfície da Selene. Onde é que eu estou, demônios? Para onde eu fui? Eu me teletransportei para a superfície da Selene. Para onde eu fui? Charadinha. Isso, para a Lua, já. Eu já estava até meio assim, né? Pô, será que ninguém foi capaz de pegar, abrir o Google e botar Selene para ver o que aparece?
né? Selênio é o nome da nossa Lua, né? As pessoas pensam que o nome da nossa Lua é Lua. Não. Lua é o nome de um satélite natural, né, de um planeta. Né? Os planetas eles têm luas e têm nomes. Né? Marte tem 2 luas, é Phobos e Deimos, a nossa é Selênia, é o nome de uma deusa. Tá? Então, digamos que eu estou aqui com aquele aparato de Torricelli e eu me teletransporto para a superfície da Lua, tá? Claro, com traje apropriado, logicamente, né? E o experimento fica aqui nas minhas mãos. Quando eu apareço na superfície da Lua, acontece alguma mudança na coluna de Mercúrio quando eu estou lá na superfície da Lua? Primeira resposta, então. Sim ou não? Sofre alguma mudança à altura da coluna? Sim ou não? Vamos por partes, já que tudo é demorado nessa porcaria da internet. Vamos! Muda ou não muda? Muda ou não muda, demônios? E aí? Ninguém consegue me dizer o que vai acontecer com o experimento quando eu for teletransportado lá para a superfície da Lua? Jesus Christ! É claro que muda. Claro que a coluna de Mercúrio vai mudar isso, tem que mudar. Sério que tudo isso é o tempo de delay? Eu até quero fazer um teste. Quando eu disser já, vocês digitam o número 1. Então, estou curioso, que eu quero saber quanto tempo está levando para essa resposta chegar aí até vocês e voltar para mim. Eu quero marcar isso. Não é possível que está demorando tanto tempo assim. Tá? Eu vou contar até 3 e vou dizer já. Quando eu disser já e vocês ouvirem o já, vocês têm que digitar o número 1, tá? Ó, preste atenção. Quero medir o delay, tá? De ida e volta do nosso sinal. 1, 2, 3, já! Ah, tá rápido. Vocês é que estão lentos mesmo a responder, bando de fresco mesmo. Sai pra lá, bando sem vergonha. Bom, então tá. Agora vocês confessaram o crime. Sem vergonha, safados mesmo. Só se enrolando para responder. E eu fico colando, tentando achar a resposta tudo no Google e não acho. Então, como eu estava dizendo, se você está na superfície da Lua, tá? Há mudança sim na coluna de Mercúrio. Tá? O que acontece com a coluna de Mercúrio? Ela desce por inteiro. Tá? Ela vai descer por inteiro. Ou seja, nós teríamos basicamente lá na Lua uma situação assim. Ó. E o tubo vazio. Tá? O nível do Mercúrio ficaria aqui embaixo. Aqui ficaria o nível do Mercúrio. Tá? E o resto todo do tubo ali é vácuo. Tá? E o motivo de ficar todo lá embaixo é porque na superfície da Lua, vamos dizer assim, na Lua não tem ar. Tá? A Lua não tem atmosfera. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não há vendo atmosfera na Lua, não tem como a coluna ter alguma altura. É isso que você tem que tomar cuidado. Ela tem uma altura sempre enquanto existir a atmosfera. Não havendo atmosfera, a coluna desce por completo, tá? Ela fica toda embaixo, porque fora é vácuo, dentro tem que ser o quê? Vácuo também. Tá? Então, indicando uma altura zero, quer dizer que a pressão também é zero, é nula. Tá? Então, na Lua tem que tomar cuidado, porque as pessoas associam a ideia de que a ausência do ar é que faz os corpos, às vezes, flutuarem. Né? Os corpos flutuam, então, porque lá não tem ar. Cuidado, gente, isso não tem nenhuma relação, tá? A flutuabilidade não tem nada a ver de ter ar ou não ter ar. A flutuabilidade dos corpos está relacionada se existe ou não um campo gravitacional, que a gente já discutiu isso lá na gravitação. Então, procurem ter isso bem claro, porque esses dias até um aluno me perguntou isso, mas como, professor, lá na Lua
os corpos não flutuam, mas não tem ar. Eu disse, então, mas qual o problema de não ter ar? Eu posso até mostrar, pena que eu não aqui agora, nesse momento, né? Mas acho que devo ter, talvez, aí no meu periscópio, algum vídeo, né? Que antigamente eu fazia muito isso, eu usava muito periscópio e fazia experiências. Então eu gravava elas, e algumas delas eu fiz em baixa pressão, ou seja, com praticamente quase vácuo. Tem uma bomba muito boa, então eu consigo, onde é que estão aqui minhas transmissões? Eu consigo evacuar uma região e a gente observa que os objetos não ficam flutuando, né? Deixa eu ver aqui, se tem alguma aqui, pressão aqui. Eu acho que tem. Lua, efeito, sol, base, selene, capa de dilatação, força de empuxo, fluido aquecido, diabate, meteoro, lua, Júpiter no céu, incêndio, efeitos da pressão. É esse aqui. Eu tenho um vídeo ali, depois se vocês quiserem, eu mando o link para vocês, tá? Para vocês darem uma olhada nessa questão da pressão atmosférica. Tem uns vídeos bem legais. Eu vou tentar ver como é que eu posto isso, se eu posto lá no plural, onde é que eu posto, para ver. Que eu não sei como passar daqui para ali para o computador, tem que ver como é que eu faço isso. Um ser humano no vácuo morreria instantaneamente. Olha que pergunta legal do Otávio. Instantaneamente como tu botou, né? É uma palavra que tem que ser colocada entre aspas, né? Porque tu não morre instantaneamente, ou seja, tu ainda vai ter alguns segundos ainda de sofrimento. Tu ainda sofre por alguns segundos. Tá? Porque eu já vi muita gente pensando assim, no vácuo tu vai explodir. Não explode também. Tá? Eu sei porque eu já fiz essa experiência. Eu já peguei, por exemplo, esse vídeo que eu tenho ali no periscópio, vai aparecer uma campana de vidro, eu tenho uma bomba de vácuo e eu retiro o ar. Só que eu sempre quis ver, sempre quis matar essa curiosidade, assim, se botar um bicho ali dentro, será que ele explode? Só que nunca ninguém quis me dar um bichinho para fazer essa experiência. Então eu acabei pegando uma formiga e botei lá dentro. E evacuei o sistema. A formiga não explodiu. Né? Então a gente sabe que o corpo humano também não vai explodir. Tá? Então, na verdade, deve ser uma sensação muito horrorosa, eu acredito, né, Otávio? Que nem essa da minha amiga, a esposa do meu amigo, que é tu bater. Porque imagina, não vai entrar ar pelas tuas vias respiratórias, né? Ou seja, se porventura tu estivesse no espaço, fazendo uma caminhada espacial, na estação espacial orbital, fazendo uma manutenção. Então, você está ali trabalhando, e de repente, aquele seu traje, claro, o traje é extremamente grosso, né? Ele tem 25 camadas ou mais, é um monte de camadas ali para proteger o astronauta, mas digamos que tu resolve, por acidente, encostar num ponto e rasga o teu traje. Tá? Então, o que tu tem é uma descompressão. Tá? O que vai começar a ocorrer é uma queda na pressão. Mais uma vez, é uma parte para vocês que gostam de medicina, né? Então, que amam, principalmente, entender os efeitos no corpo humano. A queda do oxigênio no ambiente leva a pessoa a perder os sentidos. Né? Ela rapidamente ela começa ela não consegue mais respirar, ela começa a ter problemas, principalmente ela começa a fazer confusão mental, mas isso é questão de um intervalo de tempo muito rápido e ela apaga, tá? E morre. Né? Eu tenho um filme até que eu assisti, tem no Netflix, se vocês quiserem ver, eu recomendo fortemente. Né? Quem gosta, pelo menos, de área de pesquisa, quem não viu, assista esse filme aí que eu botei no chat, live. Né? Muito bacana. Né? Os caras estão na Estação Espacial Internacional e eles estão aguardando a chegada de amostras que vêm de Marte. É só um spoiler rapidinho, tá? Curtinho. E eles encontram uma forma de vida ali. É muito legal o filme. Para mim, é um dos melhores filmes que eu já vi, porque o final é aquele final que tu não espera. Tá? Então, enquanto está todo mundo esperando o final clássico,
ele tem uma reviravolta assim extraordinária, né? Eu quando estava terminando o filme eu já estava me arrumando para ir dormir, aí mudou tudo, eu tive que voltar e ver o filme, porque eu não acreditei, eu me sentei e fiquei de queixo caído. Sabe? Vale a pena assistir. Claro que tem a ficção toda por trás ali do filme, né? A gente não pode considerar que as coisas que os caras ali iam fazer daquele jeito ali, né? É interessante que os diretores de filme, eles não sabem como é que a ciência funciona. Eles são pessoas totalmente analfabetas em termos científicos. Às vezes tem alguns diretores que não são capazes de ter um assessor científico, às vezes, para orientar o filme. Eles fazem umas gauchadas assim, terríveis, né? Que tu olha assim, pô, os caras não vão fazer um troço que parece mais criança brincando com experimentos, sabe? Mas aí, como alguns dizem, aí o filme não vai ter graça, né? Aí o filme não acontece nada do que acontece no filme. Tá, ok, aceito a desculpa. Pelo menos o filme fica num suspense, assim, muito bom. Muito bom. E aparecem essas questões. Tem uma astronauta que vai para fora, né? E acontece uma coisa com ela, ela morre ali fora, né? Então, olhem para vocês verem, assim, o desespero da pessoa que está ali fora. Sim, tem conceitos que estão bem casados com a teoria, por exemplo, um dos conceitos que eu acho muito bacana naquele filme Interestelar, Iago, é a questão, por exemplo, da, da gravidade simulada, vamos dizer assim, né, do campo gravitacional artificial. Normalmente, as pessoas não prestam atenção nisso. Isso que eu vou falar agora aparece no Interestelar. Quem já viu aquele filme Passageiros. Tá? É um filme, é um romance, né, de ficção muito legal, que é uma nave que ela está indo para um outro sistema solar e a viagem levaria em torno de quase 100 anos, 90 anos, eu acho. Não, acho que é mais. Né? Então, eles ficam tudo hibernados. Né? Claro que, de novo, isso não é coerente, porque se a gente botasse as pessoas para hibernar, a maioria delas já chegaria morta lá, porque a gente vai discutir isso mais para frente, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito de discutir com vocês que gostam de medicina, gostam de entender os efeitos no corpo humano, então eu gosto muito de contar isso aí para vocês. A viagem no espaço, ela parece muito bonita, mas ela é muito complicada, né? Eu diria que é quase inviável para o ser humano. É por isso que a gente tende a mandar robôs, etc., inteligência artificial, que hoje em dia é uma área muito forte, do que mandar uma pessoa. Porque mandar uma pessoa dentro de uma nave hibernando, provavelmente até 2, 3, 5 anos, ela já está com tumor aí no corpo e já morreu. Mas isso eu conto depois mais para o futuro. Aqui o que eu vou falar é sobre essa questão do campo gravitacional artificial que aparece no Interestelar e aparece nesse filme Passageiros, que o cara tem um problema na cápsula de hibernação dele, ele acorda e ele não tem o que fazer. Então tem um monte de gente tudo dormindo, hibernado, e ele não consegue mais voltar à hibernação porque a cápsula dele deu pau, estragou. Então ele já sabe que ele não vai chegar lá vivo. Tem mais 80 anos, 90 anos de viagem ainda pela frente. É um cara que devia estar talvez ali com uns 30 e poucos anos, então ele não vai viver até lá. Vai morrer no meio do caminho. E aí ele começa a circular e vê numa cápsula uma mulher muito bonita e se apaixona por ela. Então ele começa a passar por um dilema muito legal, que ele gostaria de acordar ela para conhecê-la. Né? E é interessante que a gente olha no filme, ele está caminhando dentro da nave, note, ele está andando no espaço. Como é que uma pessoa está andando no espaço e poderia estar caminhando dentro das naves? A gente vê isso a todo momento, né? As pessoas caminharem dentro das naves no espaço. Não tem como isso acontecer desde que a nave rotacione. Então ela tem que estar andando e girando assim. Tá? Então ela tem que fazer isso. Então quando ela está girando, a gente vai grudar na parede exterior, né? Como se a gente tivesse, dependendo da velocidade de rotação, tu consegue criar um efeito semelhante ao efeito que nós temos aqui na superfície da Terra por rotação. No interestelar, quando eles vão embora da Terra em direção ao Gargantua, né? Eles vão tentar chegar primeiro ali por volta de Saturno, onde tem um buraco de minhoca. O cara diz assim, pelo amor de Deus, dá para fazer essa nave parar de girar, porque eu não aguento, já estou ficando nauseado de tanto que ela gira.
Aí ele desliga o sistema de rotação e tudo começa a flutuar dentro da nave. É espetacular aquilo ali. No Passageiros, a mesma coisa. Há um problema que acontece na nave, que quem for ver também recomendo assistir, é muito legal. A nave para também de girar. Quando para de girar, tem uma cena muito angustiante de novo. Ela, acordada, está tomando banho numa piscina, tem uma piscina dentro da nave, assim, cheia d'água, então assim, fantástico. E ela está tomando banho e a gravidade artificial, ela se esvai. E aí, cara, é demais o que acontece. Olha, Passageiros também é outra recomendação para quem está preso em casa e quiser assistir. Assista. Filme excelente. Já o restante do Interestelar tem uma parte que eu não gosto, que é a parte fantasiosa do final, que é quando o cara entra para dentro do buraco negro. Tá? O fato dele entrar e ir para uma outra dimensão e tal, é muito pouco provável que aquilo aconteça. A gente já tem, assim, vamos dizer assim, não tem como provar, né, experimentalmente, porque os buracos negros mais próximos estão muito longe, mas a gente imagina que devido ao efeito de maré do buraco negro, se tu tivesse caindo em direção ao buraco negro, a força de atração, aqui está a tua cabeça, aqui está os teus pés. Então, quando tu está indo em direção ao buraco negro, o puxão dos teus pés é mais forte na tua cabeça, quanto mais para dentro tu está entrando no buraco negro. Então, ele começa a te esticar até separar todos os átomos do teu corpo. Tá? Então, a gente acredita que o cara não vai chegar íntegro lá dentro do buraco negro. Ele vai ser desintegrado muito antes de chegar lá. Então, aquela parte final é uma parte muito fantasiosa, que tem algumas teorias que prevêem alguns efeitos mais bizarros, tem ali um assessoramento científico, mas é esquisito porque a gente já sabe que à medida que ele vai entrando, esse efeito maré ele é drástico na pessoa. Só se ele conseguisse pular esse efeito para entrar lá dentro, gerar aquele efeito. Mas os efeitos relativísticos, quando ele está naquele planeta, que ele diz, olha, a gente só pode ficar uma hora aqui, porque uma hora aqui, para quem não ficou, passa anos lá fora. É muito interessante quando eles voltam, o negro que está lá dentro da nave, ele está bem velho, está com a barba bem branca. Né? Porque o negro ele fica bem destacado isso, né? Enquanto para nós não, assim, o negro ele demora às vezes mais para o cabelo ficar branco, mas quando fica ele destaca bastante. Então no filme se dá um destaque bem forte. Eles voltam assim, o cara tá bem velho, né? Que eles tinham ficado ali muito mais e tinha passado décadas para quem ficou fora. Então esses efeitos da relatividade geral ali são todos coerentes, todos eles estão corretos. Só a parte final que eu ali já não colocaria a mão no fogo, só. Mas é fantástico nesse aspecto. Então, esses filmes, para quem quiser assistir, recomendo. Live e Passageiros. Assista. Vocês que gostam da área de medicina, assim, é bem legal. Vale muito a pena ver os efeitos físicos nesse ambiente, porque as pessoas às vezes não param para analisar isso, né? Como aquilo ali está acontecendo. Procurem usar o que vocês tenham aprendido nesses meses para tentar entender os efeitos. Depois, se vocês quiserem me perguntar nas próximas aulas, podem perguntar que nem o Iago está fazendo, né? Perguntando a questão de os efeitos são coerentes e tal, né? Para entender realmente a física aplicada, né? Por que aquilo ali aconteceu, como eu explico, como é que eu entendo isso. No Passageiros, assim, quando a nave fica bem louca, ela começa a diminuir a rotação no seu próprio eixo e a gravidade artificial começa a se esvair. Eles estão andando assim, começa a flutuar, daqui a pouco cai, começa a flutuar, cai, fica desse jeito, assim, muito louco o efeito que aparece, assim, vale muito a pena ver. Tá? Mas seguindo então aqui. Então, na Lua, então, como eu estava falando para vocês, tá? Então, não havendo pressão atmosférica, tá? Não há coluna, então uma pessoa não morre normalmente instantaneamente, né? Tem ali um tempinho ali de sofrimento, né? De angústia, e a pessoa obviamente rapidamente bate as botas, que não ingerindo mais oxigênio, ela perde a consciência e vai para o saco. Né? Em Marte, por exemplo, nós teríamos uma coluna bem pequenininha. Marte, a superfície marciana tem pressão atmosférica, tem que tomar muito cuidado com isso. Quem já ouviu notícias sobre Marte já deve ter escutado falar que tem ventos em Marte, tempestades de poeira. Ora, essas coisas só são possíveis porque existe atmosfera em Marte. Só que é uma atmosfera mais rarefeita.
tem aquele filme também lá, o Marciano, que a tradução é horrorosa, lá, Perdido em Marte. Puta que pariu. Ninguém merece. O brasileiro parece que adora criar umas traduções assim, uma pior que a outra. Né? Ele não está perdido em Marte. Ele não apareceu lá em Marte, o que eu estou fazendo aqui. Não, ele foi em Marte e foi deixado para trás. Né? Então, ele não pode andar sem o traje lá, porque a pressão é menor, bem menor do que a da Terra. E sem falar que não tem oxigênio na atmosfera de Marte, uma atmosfera extremamente venenosa, principalmente composta por amônia e CO2. Ou seja, uma tragada que tu vai para o saco também. Então, Marte é um planeta que também tem complicações para que a gente possa poder viver lá, é difícil. Né? Ou seja, a ideia é aquela de o homem vai colonizar Marte, vai poder viver em Marte. Olha, até pode colonizar Marte, mas viver como nós vivemos aqui não tem como. Marte tem vários problemas que quem vai para lá também está fardado a morrer, né? Em função também do ambiente, que eu também discutirei isso mais para o futuro. Tá? Então, com relação à pressão atmosférica, nós temos então esses efeitos. Tá? A diferença de pressão vai gerar deslocamento no fluido, é o que gera, por exemplo, os ventos aqui na Terra. Né? Os ventos acontecem porque nós temos regiões, principalmente de diferença de pressão, tem também efeitos de rotação da Terra, então tem que cuidar muito com isso. Tá? Então, a atmosfera é muito dinâmica em função do planeta também ser muito dinâmico. Tem muitos efeitos acontecendo no planeta que colaboram para o deslocamento de ar, tá? Não só apenas a diferença de pressão. Seguindo então aqui. Então, guardem isso na cabeça. Tá? Tomar refrigerante de canudinho, você gera uma diferença de pressão, como meu querido Iago aí falou, diminui a pressão dentro da boca, faz o ar que está dentro do canudinho vir para a boca, então cai a pressão dentro do canudinho, e o ar externo empurra o líquido, né, para o canudinho e para a nossa boca. É assim que nós bebemos com o canudinho, tomamos chimarrão todo dia. A gente tem a crença de que é nós que estamos puxando, lembre-se. O que a gente apenas faz é reduzir a pressão em função de expandir a nossa caixa torácica e cair a pressão lá dentro. Então, o ar, espontaneamente, ele entra via a nossa narina aqui, lá para dentro, em função da pressão ter caído lá dentro. Tá? Bom, aqui tem um outro detalhe também curioso, tá? Que eu quero comentar com vocês, é assim, ó. Torricelli, então, como eu disse para vocês, a literatura tende a colocar a ideia de que ele teria feito esse experimento com mercúrio. Tá? Então, o que nós teríamos aqui dentro é o tal do mercúrio, que é o metal líquido, aquele que eu comentei com vocês. Mas o pessoal acha pouco provável que ele tenha usado mercúrio. Tá? Então, vamos analisar agora mais próximo de um contexto real. Né? Ou seja, se Torricelli não tivesse usado mercúrio, digamos que ele tivesse usado água, que é uma substância muito mais plausível, né, muito mais abundante de se obter, conseguir, poderia ter usado mercúrio. Naquela época já se conhecia mercúrio. Minha barriga roncou, eu acho. Espero que vocês não tenham escutado. Então, minha pergunta é assim, se a gente sabe, tá, que o mercúrio ele tem uma massa específica de 13,6 gramas por centímetro cúbico. E a água é 1 grama por centímetro cúbico. Tá? E a gente sabe que o experimento de Torricelli, feito com mercúrio, tem uma altura de 76 centímetros ao nível do mar. Lembre-se disso. Ao nível do mar, nós teremos essa altura da coluna de mercúrio, 76 centímetros. Isso feito com mercúrio experimento. Então, se eu tivesse feito um experimento com água, então se eu tivesse feito um tubo, né, virado aqui, com água dentro de uma bacia e tal, ao nível do mar, qual seria a altura da coluna de água que eu teria para a pressão atmosférica?
aqui. Tá? Qual seria a altura da coluna de água que eu teria nesse caso? Então, se fosse mercúrio, eu teria 76 centímetros. Se fosse com água, eu teria quanto? A altura. Eu teria uma altura, vamos começar por partes, gente. Eu teria uma altura maior que 76 centímetros, ou menor que 76 centímetros, ou igual aos 76 centímetros, não mudaria nada. O que vocês presumem? Vamos discutir assim, ó. O que vocês presumem que poderia acontecer se eu substituísse o mercúrio na experiência por água? Então, o que eu tenho agora aqui é H2O, não é mais mercúrio. Então, tem uma coluna maior, menor ou igual a 76? Iago já diz maior que 76. Está certíssimo, senhor Iago. Perfeito. Mas, professor, como é que eu faria para determinar qual seria essa altura da coluna de mercúrio? Tá? Na verdade, tá, é simplesmente fazer assim. Ó. Se você quer determinar a altura da coluna de água que você vai obter no experimento, você tem que pegar exatamente a altura da coluna de mercúrio, que são os 76 centímetros, tá? E analisar o seguinte, ó, 76 centímetros é a altura para o mercúrio. A água, ela é menos densa que o mercúrio. Sim. Quantas vezes menos densa? 13,6 vezes menos densa. Isso presume que o ar, então, consegue, né, porque a água, vamos dizer assim, para o mesmo, imagina, a mesma coluna de água, a mesma coluna de mercúrio. É lógico que a coluna d'água é mais leve, para a atmosfera conseguir sustentar. Então, logicamente, a atmosfera consegue sustentar uma coluna maior. Quantas vezes maior? 13,6 vezes maior que a de mercúrio, já que a densidade da água é 13,6 vezes menor que a do mercúrio, então nós teremos uma altura 13,6 vezes maior que a do mercúrio. Portanto, isso aí deve dar em torno de 1.030 centímetros, ou seja, 10,3 metros de altura. Tá? Então, essa altura da coluna de água dá aproximadamente 10 metros de altura. Aproximadamente. É por isso que a gente olha, às vezes, nas empresas, em certos lugares, os caras, por exemplo, eles têm água disponível para a gente beber. Só que, quando chega ali para beber, pega um copo e põe ali na torneirinha, tá? A densidade do mercúrio e a densidade da água. O que tem a densidade do mercúrio e a densidade da água, Otávio? Não, acho que eu perdi. Eu não sei se eu perdi alguma coisa que tu escreveu aí. Ok, tranquilo. Tá. Se tiver alguma dúvida, pergunta aí, meu querido. Então, como eu estava dizendo para vocês, quando a gente pega um copo e vai na torneirinha ali para beber água, tá? Que a gente chama de bebedouro, mas bebedouro é aquele que geralmente tem um caninho virado, a gente aperta e sai água. O que eu estou falando é aquele que tem um galão, né? Aquela garrafa virada de cabeça para baixo. Né? Então, note que eles pegam ali a boca, né, do galão e colocam ela virada ao contrário. E a água não fica transbordando. Não fica porque está fechada ali. Não fica saindo para fora, porque não sairia independente de estar fechado ou aberto. Não vai sair. Não tem como sair. Isso é exatamente associado a esse experimento. Tu poderia ter um galão, tá, naqueles reservatórios que tem ali. Então, tu tem aqui, por exemplo, o solo, tá ali o reservatório, tá? E aí, se tu tivesse um galão que fosse assim, ó, claro, ninguém vai fazer isso, né? Mas se eu tivesse um galão que, em vez de ficar assim, o galão ele fica assim, desse jeito aqui, ó, tá? Todo mundo que já tomou água nesses bebedouros sabe que é assim que o galão tá. Mas digamos que o galão ficasse assim, ó. Aqui dentro, tá? Para quem já trocou isso, aqui dentro tem uma espécie tipo uma cuba, um reservatório, e ali dentro tem água. Tá? Ali dentro tem uma, deixa eu ver aqui,
Ah, tá, ok. Tem água, e aí a boca do galão, ela faz assim, o bico, perdão, do galão fica aqui dentro. Se o galão pudesse ficar aqui equilibrado, aquele galão de sei lá quantos litros, deve ter 5, 10 litros, sei lá, aquilo ali. Tá? Se a gente pudesse botar aqui umas estaquinhas aqui para apoiar e ele não cair lateralmente, tá? Ele ficaria assim, o nível da água aqui dentro ficaria assim, e a água não sai para fora. Não sai. E pode ser alguma água vai sair. Tá? Porque, de novo, a gente sabe, tá? A atmosfera consegue sustentar, observe o que eu vou falar agora, uma coluna de mercúrio de 76 centímetros ou uma coluna de água de aproximadamente 10 metros de altura. Ou seja, eu poderia ter um galão desses tranquilamente com 10 metros de altura, tá? Que a água não vai sair para fora. Quem já viu em fazenda, eles alimentam os animais assim. Eles colocam um pote para o animal chegar ali e beber água e a garrafa ela fica de cabeça para baixo, tá? Com o bico encostado na superfície da água, que é muito semelhante ao nosso bebedouro ali. As pessoas vão aqui tomando água na torneirinha, então tu chega aqui com o teu copo, que vai descendo água. Então, quando vai descendo água, aquele nível ali dentro da cuba, aquele nível d'água ali dentro, ele vai baixando. Quando ele baixar, ele ficar abaixo da boca do bebedouro, o que vai acontecer? A água do bebedouro desce e entra ar. Quem já viu, dá uma borbulhada. Aí desce a água. Tá? Aí a água, o nível sobe de novo e a boca do bebedouro fica embaixo do nível da água e fica tudo normal. Tá? É assim que o sistema fica sempre estável. Só que, cuidado, aqui dentro tem ar. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Ali dentro não é vácuo. Tá? Lembre-se que esse galão ele é plástico. Tá? Se fosse vácuo, ele iria se amassar. Tá? Esse não tem como ser vácuo. Ou seja, quem já percebeu, entra ar para poder descer a água. E isso também tem aplicações muito interessantes, por exemplo, em casa, na cozinha, tem muita gente que ainda utiliza lata de azeite para fazer comida. Tá? O azeite ele vem numa lata metálica. E é muito interessante, eu me lembro disso quando era criança. Né? Minha mãe pedia para fazer isso. A mãe dizia assim, faz um furo na lata de azeite. Aí eu ia lá, pegava aquele abridor de lata, né? Então eu pegava e fazia o furo e entregava para a mãe. E é lógico, tu vira, não sai azeite. Se tu fizer um furo, não sai. Tá? E aí tem uma questão do Enem que eles fizeram uma cagada. É muito bizarro o que eles fizeram. É bizarríssimo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com os anos das questões do Enem, das provas que a gente está fazendo, que eu recomendo de 2014 para cá. Abaixo disso, é muito perigoso pegar uma questão e desaprender a física. Porque tem erros conceituais na questão. Isso é horrível. Tá? Então, se tu fizer um furinho apenas na lata de azeite virado, não vai sair o azeite. Tu precisa de 2, a gente faz 2 furinhos na boca, então aqui, ó, olhando ela lateralmente aqui a lata de azeite, assim, tu faz um furinho aqui em cima e um furinho aqui embaixo, porque esse aqui o azeite sai e aqui o ar entra. Ou seja, não tem como, num furo muito pequenininho, o azeite sair e o ar entrar por ali. É muito difícil. Então, tu vira e ele não sai. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a gente faz 2 furinhos para o azeite sair e o ar entrar. Senão, não tem como disso acontecer. Tá? Então, esses sistemas com bebedouro, eles funcionam assim. Tá? Eles precisam que o ar entre para a água poder sair, senão não tem como, né, a água poder descer, e ele não tem outro furo. Tá? A questão do Enem que eles fizeram, que eu quero comentar com vocês, eles tinham 3 furos e olha o absurdo, eles diziam que não saía água. Eles tinham 3 furos e diziam que a água não saía. Aí quando abriam o 4º furo, se eu não me engano, aí a água saía. É um troço bizarro, assim, eu não me lembro direito da questão, mas foi uma coisa que eu fiquei chocado assim, na época. Para mim não fazia o menor sentido. Tá? Então a gente tem que ter um certo cuidado, porque no passado eles cometeram algumas gafes aterrorizantes. Tá? Então cuidado. Primeiro, né, a troca do mercúrio por água. Tá?
a troca do mercúrio para a água implica que nós teríamos uma coluna maior para a água do que o mercúrio. Quantas vezes maior? 13,6 maior. Então, é fácil tu ver, é só fazer uma comparação entre as densidades. Então, se eu fizer 13,6 dividido por 1, então quer dizer que a água tem uma densidade, né, em relação ao mercúrio de 3,6 vezes menor. Ah, professor, se fosse álcool, álcool, se não me engano, é menos denso que a água. Tá? Então, se eu pegar a densidade do mercúrio e dividir pela do álcool, eu vou ter ainda muito mais que 3,6 vezes maior a altura da coluna de álcool. Tá? Se fosse de gasolina, idem, se não me engano, a gasolina é menor também que a da água. Tá? Então, é só fazer a razão entre as densidades ou as massas específicas, porque é líquido, tanto faz, né? E você vai ter, então, a coluna de mercúrio multiplicado por esse número, que vai dar a altura da coluna de líquido, desse líquido novo. Tá? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Mercúrio, 76, água, aproximadamente 10 metros de altura. Esse é um número mágico que nós vamos usar na próxima aula de quinta-feira. Cenas do próximo episódio. Nós vamos falar de bombas da água, nós vamos falar aí de vários efeitos aí. Nós vamos começar também, talvez acho que nós já chegamos na aula que vem nos líquidos também. Tá? Bom, hoje eu fico por aqui. Eu agradeço a todos, agradeço as participações dos meus queridos, né, que estão hoje aí presentes na aula. Um grande beijão para todos vocês. Agora eu vou fazer o meu cafezinho, né? Porque eu também estou morrendo de fome. Café não, né? Eu não tomo café no meu lanche da manhã, porque eu também preciso abastecer o Tico e o Teco. Um grande beijão para vocês, meus queridos. Tá? Boa aula aí para vocês. Não sei agora quem é que vem na sequência com vocês, mas uma boa aula aí para vocês e até quinta-feira. Beijão. Bye, bye.